Essas câmeras continuaram gravando, e o que elas captaram vai arrepiar até o último fio do seu cabelo. Número 1. Um toque invisível no sofá. Uma mulher estava sozinha em casa, deitada no sofá e mexendo no celular, quando a câmera de segurança registrou algo de gelar a espinha. Por trás do sofá, uma mão apareceu lentamente e tocou de leve o cabelo dela. Ela reagiu imediatamente, levantando num salto e gritando em choque. Poucos segundos depois, um grito alto ecoou pela casa, com uma voz masculina, embora não houvesse ninguém por perto. Ela acendeu as luzes, vasculhou o cômodo inteiro, mas a casa estava vazia. Mesmo quem costuma duvidar dessas coisas, confessou que não parecia ser encenado. E você, o que acha? Comente aí embaixo. Número 2. Boneca que anda sozinha. Um casal na Califórnia estava vivendo semanas estranhas em casa. Objetos mudavam de lugar sozinhos e a sensação de tranquilidade tinha desaparecido. Para tentar entender o que estava acontecendo, instalaram câmeras de segurança. Na manhã seguinte, ao revisar as imagens, eles pararam de respirar por um instante. A boneca da filha deles apareceu caminhando sozinha pelo corredor, devagar, como se soubesse exatamente onde queria ir. Outra câmera flagrou a boneca entrando no quarto do casal antes da gravação acabar. Daquele momento em diante, eles não tinham mais dúvidas sobre a origem da atividade estranha na casa. Número 3. Algo puxou a perna dela. Um vídeo arrepiante publicado online mostra uma mulher dormindo no sofá, quando, de repente, sua perna se levanta sozinha por cima da cabeça, como se tivesse sido puxada por algo invisível. O movimento foi rápido e totalmente antinatural. O homem que dormia ao lado percebeu na hora e correu para acordá-la. As imagens não mostraram ninguém tocando nela. A filha da mulher disse depois que a família passou a presenciar essas coisas após visitar uma prisão abandonada durante um evento de Halloween. A atividade paranormal só aumentou, até que a família decidiu se mudar. O vídeo viralizou rapidamente e muitos focaram num detalhe. A câmera registrou algo que a ciência não consegue explicar. Número 4. Cruz lançada com força. Uma igreja abandonada na Flórida estava trancada havia meses, sem visitantes ou qualquer movimentação. Por isso, a equipe de segurança ficou em choque ao assistir às imagens das câmeras. Um crucifixo de madeira, pendurado calmamente na parede, de repente voa e se choca violentamente contra os bancos da frente. Não foi uma queda lenta ou provocada por vento. Parecia mesmo que o objeto foi arremessado com força. Não havia vento, nem portas abertas, e nenhum ser humano aparece nas imagens. Eles revisaram o vídeo diversas vezes, mas nada fazia sentido. Depois daquela noite, ninguém mais acreditava que aquela igreja estava realmente vazia. Número 5. Garota misteriosa no cemitério. Uma câmera externa voltada para o portão principal de um cemitério registrava apenas o movimento da rua. Certa noite, a gravação mostrou uma menina caminhando calmamente pela calçada. Tudo normal até aí. Mas no momento seguinte, ela já estava dentro do cemitério, seguindo pela trilha como se nada tivesse acontecido. O portão jamais se abriu e nenhuma outra pessoa apareceu na imagem. A equipe de segurança analisou quadro a quadro e nunca encontrou o instante em que ela entrou. Foi então que começaram a dizer que não se tratava de uma pessoa viva, mas sim de algo que voltava ao lugar onde já esteve um dia. Número 6. Sombra no escritório vazio. Durante a madrugada, um homem conversava com seu colega em um escritório completamente vazio. Ele já vinha notando figuras estranhas circulando pelo prédio e pediu que o colega o ajudasse a registrar algo com a câmera. Na 7ª tentativa, o inacreditável aconteceu. Uma forma escura e pequena passou correndo atrás do amigo enquanto eles gravavam. O homem apontou imediatamente, visivelmente assustado. Mas quando o colega se virou,
Não havia nada ali. Aquilo desapareceu em questão de segundos. Mais tarde, ao reverem o vídeo, muitos disseram que não parecia um reflexo ou jogo de luz. Era uma sombra real, atravessando o chão do escritório com velocidade impressionante. Número 7. De volta das férias, mas não sozinho. Após voltar de uma viagem, um dono de casa decidiu conferir as gravações das câmeras de segurança para ver se tudo estava em ordem. Um dos vídeos quase o fez largar o celular. No corredor, surgiu uma figura alta, em forma humana, que se movia com um salto estranho, em vez de caminhar normalmente. Ela parou, virou lentamente a cabeça e olhou direto para a câmera. Por um breve instante, o rosto pálido de uma mulher também apareceu. Logo depois, a figura pulou novamente e desapareceu bem diante da lente. Ao assistir, o dono da casa disse que não existia explicação racional para aquilo. Número 8. A porta da câmara fria. Um funcionário compartilhou imagens internas de uma planta de processamento de carnes, e o que o vídeo mostrava deixou todos desconfortáveis. O corredor estava praticamente vazio quando ele passou pela área da câmara fria. Sem qualquer aviso, a pesada porta de metal se ergueu sozinha, com força, até a metade, e depois bateu violentamente. Não parecia mecânico nem lento. Parecia que algo empurrou a porta com raiva, vindo de dentro. O trabalhador congelou no lugar, claramente abalado, e logo chamou um colega para conferir. Ao abrirem a câmara, não havia absolutamente ninguém lá dentro. Número 9. Algo puxou o paciente. Uma câmera instalada em um quarto de hospital gravou algo profundamente perturbador. O paciente estava dormindo tranquilamente na cama, quando, de repente, seu pé se levantou sozinho. Devagar, parecia que seu corpo era puxado para frente por alguma força invisível. Instantes depois, ele acorda confuso, assustado, tentando entender o que havia acabado de acontecer. Não havia fios, equipamentos ou outra pessoa no quarto que justificasse a cena. Quando o vídeo se espalhou, muitos acreditaram que a câmera havia capturado a presença de algo invisível interagindo diretamente com o paciente. Número 10. A figura que desapareceu na janela. No meio da noite, uma câmera externa flagrou algo assustador. Do lado de fora de uma janela, uma figura apareceu em pé. Seu contorno era difuso, o rosto impossível de identificar, mas estava lá. Ficou parada por alguns segundos, encarando silenciosamente o interior da casa, e depois desapareceu como se tivesse se dissolvido no ar. Quem assistiu ao vídeo disse que aquilo não parecia humano. Outros sugeriram que fosse apenas um reflexo, mas, seja o que for, ficou claro que algo estava ali, e deixou uma sensação de desconforto que não passou. Número 11. Poltergeist em rede social. Um casal da Pensilvânia passou por um verdadeiro pesadelo. Eles afirmaram que a casa era assombrada e passaram a divulgar os acontecimentos em seu perfil no TikTok, chamado Magical Poltergeist. No dia 26 de setembro de 2023, a esposa estava em uma ligação quando todas as luzes da casa começaram a piscar descontroladamente. O medo virou pânico absoluto quando ela viu o crucifixo girando sozinho na parede. Ela saiu correndo da sala. Depois disso, chamaram um padre, que afirmou que o espírito presente ali era maligno, pois apenas uma força do mal mexeria com um símbolo sagrado como aquele. Número 12. Gavetas que se movem sozinhas. Um viajante hospedado em um apartamento na Virgínia notou algo muito estranho. Ao passar pelo banheiro, viu uma gaveta se abrindo sozinha. Achou esquisito, mas não deu muita importância, até a noite seguinte, quando todas as gavetas começaram a se abrir uma por uma, sem ninguém por perto. Ele não tocou em nada, apenas saiu. Depois,
Vizinhos contaram que coisas estranhas aconteciam ali há anos. As câmeras do corredor confirmaram o que ele viu. As gavetas se moviam sem explicação. Nada natural justificava os movimentos. Número 13. Reflexo que não deveria estar ali. Certa noite, uma dançarina ensaiava sozinha em seu estúdio, repetindo sua coreografia como sempre fazia. O ambiente estava calmo, as luzes estáveis, tudo parecia em ordem. Mas ao se virar em direção ao espelho, uma sombra escura passou atrás do reflexo dela. Foi rápido, direto, como se alguém tivesse atravessado o cômodo. A imagem ficou registrada claramente no espelho, mas não havia ninguém no local. Ela parou por meio segundo e fugiu do estúdio sem olhar para trás. Número 14. Cliente invisível na barbearia. Uma barbearia em Bangladesh se tornou viral depois que uma câmera de segurança captou algo quase inacreditável. O barbeiro aparecia penteando, cortando e finalizando um serviço com precisão, mas a cadeira à sua frente estava completamente vazia. Ele ajustava ângulos e cortava com técnica, como se um cliente invisível estivesse sentado ali. Nada mais no salão se mexia. A naturalidade dos movimentos tornava tudo ainda mais perturbador. Na internet, muitos começaram a perguntar: será que ele atendia um fantasma? Ou algo ainda mais estranho? Número 15. A porta que bate sozinha. Depois de um dia longo, um morador deitou no sofá da sala apenas para tirar um cochilo. Enquanto adormecia, percebeu a porta da frente se abrindo lentamente. Inicialmente, achou que era apenas imaginação. Mas segundos depois, a porta se fechou com força extrema, sacudindo a estrutura e ecoando pela casa. O barulho o acordou por completo. Ele não esperou para descobrir o que era. Pegou o que pôde e saiu imediatamente. Ao revisar as imagens da câmera, não havia vento, nem alguém se aproximando. Só a porta, se movendo com intenção assustadora. Número 16. A figura na escada. Um homem entrou em um prédio abandonado de 22 andares para gravar imagens de exploração urbana. O ambiente era pesado e silencioso enquanto ele subia. Ao chegar no 10º andar, apontou a câmera para o vão da escada. E então viu. Lá embaixo, surgiu uma figura escura subindo em alta velocidade. Ela não corria. Parecia deslizar pelos degraus, diminuindo a distância rápido demais. O homem recuou e depois saiu correndo sem parar. As imagens mostram nitidamente algo se movendo, mas nada naquele movimento parecia humano. Número 17. Sombras que flutuam no shopping. Após o shopping fechar, um segurança começou sua ronda nos corredores silenciosos. Tudo parecia tranquilo, até que ele notou um movimento ao longe. Levantou o celular e começou a gravar. Duas figuras escuras flutuavam lentamente pelo corredor. Elas não caminhavam, deslizavam pelo chão, até desaparecerem em uma curva. Muitos disseram que os movimentos pareciam intencionais, como se não pertencessem a nenhuma pessoa viva. Para quem assistiu, ficou a impressão de que a câmera capturou algo que só aparece quando todos os outros já foram embora. Número 18. O olho no vão da porta. Neste registro assustador, um pai e seu filho instalaram uma câmera no quarto para tentar gravar qualquer atividade incomum durante a noite. Enquanto dormiam, a porta começou a se abrir lentamente. No pequeno espaço, apareceu um único olho brilhante, encarando o quarto. Logo em seguida, a porta se abriu de vez, revelando apenas um corredor vazio. O som acordou o pai, que começou a conversar, mesmo sem ver ninguém. Com isso, o filho acordou também, claramente assustado. A câmera registrou tudo, cada instante de uma presença invisível interagindo, sem nunca se revelar completamente. Número 19. A casa não estava vazia.
Outra câmera registrou um dia aparentemente comum que se transformou num episódio estranho do nada. Uma mulher descansava coberta por um cobertor quando, de repente, o tecido foi puxado sozinho. Ela acendeu a luz e elas começaram a piscar, ligando e desligando repetidamente. Mais tarde, as imagens mostraram uma porta se abrindo sozinha. A câmera, então, capturou algo entrando no cômodo, mesmo que nada fosse visível a olho nu. Cada ação registrada fazia sentido na sequência do vídeo. Muitos acreditam que a gravação mostrou uma presença tentando deixar claro que ainda estava ali. Número 20. O manequim que olhou de volta. No ano de 2025, uma jovem chamada Suki terminou seu turno noturno em uma fábrica de manequins no Japão. Ela já trabalhava ali há meses e estava acostumada com os rostos plásticos e corpos imóveis ao seu redor. Enquanto limpava, olhou automaticamente para um manequim no canto da sala. Foi nesse instante que a cabeça do manequim virou lentamente para o lado. Não havia máquinas ligadas, ninguém mais estava no local. Suki não conferiu 2 vezes. Largou tudo, correu para fora e nunca mais voltou para aquele lugar. Número 21. A boneca do porão. Durante o mês de novembro, uma mulher começou a ouvir barulhos estranhos vindo do porão durante a madrugada. A princípio, achou que fosse apenas o som natural da casa, mas os ruídos se repetiram várias vezes, sempre depois que escurecia. Em dezembro, ela resolveu instalar uma câmera lá embaixo. Ao ver as imagens, ficou apavorada. Uma das bonecas virou lentamente a cabeça, se apoiou com os braços e ficou de pé, encarando diretamente a câmera. Depois, deitou-se de novo com cuidado, exatamente na mesma posição em que estava. Na manhã seguinte, todas as bonecas foram retiradas da casa imediatamente. Número 22. O Festival Assombrado. Durante um festival de Natal em uma pequena cidade russa, os moradores enfeitaram as ruas com manequins feitos à mão. Lisa passou semanas preparando o seu e voltou no dia seguinte para vê-lo à luz do dia. Enquanto o observava, percebeu que um dos olhos parecia fechado e sorriu, achando que era só efeito da iluminação. Mas, ao se mover para o lado, o olho lentamente se abriu. Ninguém estava por perto. Ela nem havia tocado no manequim. A sensação foi horrível. Depois, os moradores comentaram que coisas estranhas sempre aconteciam durante aquele festival. Número 23. A boneca da live. Isso aconteceu em Houston. Uma mulher entrou ao vivo no Instagram para mostrar uma boneca que havia comprado por um preço bem baixo em uma farmácia. Ela ria do visual estranho do brinquedo e o mostrava de perto para seus seguidores. Tudo parecia tranquilo para ela, mas os comentários começaram a aparecer em massa. Várias pessoas mandavam ela prestar atenção nos olhos da boneca. Achando que era piada, ela ignorou. Mas depois, ao rever a live, percebeu também. Os olhos da boneca tinham se mexido. Depois disso, ela nunca mais deixou o brinquedo perto da cama. Número 24. A loja que não estava vazia. Em uma mercearia na Califórnia, as câmeras de segurança registraram algo que o dono não conseguiu explicar. Durante a madrugada, com a loja fechada, uma caixa deslizou sozinha por um corredor. Segundos depois, produtos começaram a cair das prateleiras próximas. Ninguém estava no interior do estabelecimento e as portas estavam trancadas. Isso não aconteceu uma vez só. Se repetiu em outras noites, sempre no mesmo lugar. Sem correntes de ar, sem equipamentos nas proximidades. Quando o proprietário pesquisou o histórico do prédio, descobriu que um acidente grave havia ocorrido naquela área anos antes. A partir daí, ele parou de ignorar os vídeos. Número 25. A bicicleta fantasma. Na cidade de Stanley, uma mulher saiu tarde da noite para procurar a bicicleta do filho. A rua estava vazia, mas então ela viu o impossível. A bicicleta começou a se mover sozinha. Andava em linha reta, fazia curvas leves, como se alguém invisível a estivesse conduzindo.
Não havia ninguém em volta. Ela ficou paralisada, sem saber como reagir, e observou enquanto o veículo desaparecia ao longe. Mais tarde, contou que parecia que alguma coisa invisível havia saído para passear com a bicicleta. A câmera de segurança da rua registrou tudo, sem mostrar nenhuma pessoa por perto. Número 26. A voz da filha desaparecida. Um homem estava angustiado com o desaparecimento da filha, que já durava semanas. Uma noite, ele e um amigo decidiram investigar um prédio abandonado conhecido por barulhos estranhos. Ao se aproximar de uma janela quebrada, chamou o nome da filha. Foi então que um som ecoou lá de dentro. Ben! Ele iluminou o local com a lanterna, mas nada se mexeu. Chamou novamente. Silêncio total. A câmera registrou tudo. Ele parado, chamando, esperando, sem ninguém por perto. Depois daquela noite, ele nunca mais voltou. A gravação virou uma das últimas pistas do que pode ter acontecido ali. Número 27. Rosto no vidro. Poucos dias após o Natal de 2025, uma mulher que morava sozinha passou a sentir que havia algo estranho no ar. Nada parecia fora do lugar, mas à noite o ambiente ficava pesado. Para se acalmar, ela posicionou uma câmera voltada para uma das janelas. Ao revisar as imagens, ficou em choque. Um rosto pálido apareceu do lado de fora, inclinando-se lentamente em direção ao vidro. Ficou parado, como se observasse o cômodo, e então recuou. Minutos depois, retornou. E isso se repetiu várias vezes. A câmera gravou tudo, mas a coisa nunca ficou tempo suficiente para ser identificada. Número 28. Corredor vazio. Medo total. Durante uma estadia em um hotel, um homem se desesperou ao perceber que sua esposa havia sumido. Avisou a segurança e os funcionários revisaram as câmeras. Foi aí que viram. Ela corria pela recepção olhando para trás, como se algo a perseguisse. Entrou no elevador, colada à parede, apavorada. As portas permaneceram abertas por alguns segundos. Ela saiu em pânico e o elevador fechou, e reabriu sozinho. O corredor estava vazio. Nenhuma outra pessoa apareceu nas câmeras. Mais tarde, ela foi encontrada, mas se recusou a contar o que tinha visto. Disse apenas, não quero ver aquilo nunca mais. Número 29. O vestiário vivo. Na Indonésia, um guarda noturno fazia sua ronda habitual pelos vestiários de uma escola quando algo bizarro aconteceu. Uma mochila caiu de um banco sem ninguém por perto. Depois, uma cadeira começou a se mover lentamente pelo chão, como se fosse empurrada por mãos invisíveis. Logo em seguida, as gavetas começaram a se abrir e fechar uma por uma, como se alguém estivesse revirando tudo. O guarda ficou paralisado, sem saber se corria ou ficava. Depois, descobriu que aquele vestiário já havia sido palco de diversas ocorrências inexplicáveis. Mas ver com os próprios olhos foi muito mais assustador do que ele imaginava. Número 30. O segurança e o scanner. Em BM, no Brasil, um segurança viveu uma experiência que mudou sua rotina para sempre. A câmera mostrou ele parado perto de uma porta durante a ronda noturna. Ele levantou o scanner de mão e o passou lentamente, no nada. Agia como se houvesse alguém ali. Chegou até a falar, esperando uma resposta. Mas ninguém aparecia na gravação. O pior é que o cão de guarda ao lado começou a farejar o ar e reagir, como se detectasse uma presença. O segurança disse que fazia a checagem de um funcionário, mas nenhum funcionário estava presente. No dia seguinte, ele pediu demissão. Número 31. O corpo que sentou sozinho. Tarde da noite, um funcionário fazia verificações em uma ala silenciosa do hospital, onde ficavam pacientes cobertos por lençóis. O ambiente já era tenso. De repente,
Um dos corpos sob o lençol se sentou sozinho. A câmera captou nitidamente o movimento. O trabalhador ficou paralisado por um segundo e depois correu, sem olhar para trás. O vídeo viralizou, deixando os espectadores horrorizados. Alguns tentaram explicar como uma reação natural pós-morte, mas a maioria acreditava em algo muito mais assustador. Número 32. Sombra que cruza o mercado. Depois do fechamento da loja, uma segurança ficou para revisar as imagens da câmera de segurança, como sempre fazia. Enquanto trocava entre as câmeras, algo chamou a atenção. Uma sombra enorme cruzou um dos corredores e, segundos depois, apareceu em outra câmera. O formato lembrava um corpo humano, mas se movia rápido demais e com fluidez incomum. A loja estava vazia, todas as portas trancadas, e nenhum alerta de movimento foi ativado. Ao compartilhar o vídeo, os debates começaram, mas nenhuma explicação batia com o que todos viam. Uma sombra se movendo por ângulos diferentes, com clareza assustadora. Número 33. Escada do cemitério se mexe. Um funcionário municipal gravava imagens dentro de um ossuário de cemitério quando registrou algo completamente fora do esperado. A câmera estava posicionada em frente a uma fileira de nichos, onde uma escada permanecia encostada na parede. O ambiente era estático, sem vento, sem pessoas, nada se movendo. Até que, de repente, a escada começou a se mexer. Ela não caiu nem deslizou de forma brusca. Parecia que alguém havia encostado nela e a empurrado devagar. O homem continuou filmando, confuso, enquanto a escada mudava de posição sozinha, sem nenhuma causa aparente. Número 34. Empurrão no restaurante. Durante a madrugada, uma câmera de segurança de restaurante captou algo que ninguém esperava. Um dos funcionários limpava as superfícies, se preparando para fechar o local. De repente, foi empurrado com força para trás, como se alguém o tivesse atingido por trás. Ele quase perdeu o equilíbrio e ficou visivelmente atordoado. Outros colegas correram para ajudar, sem entender o que havia acontecido. Atrás dele, não havia ninguém. A gravação foi revista várias vezes e ninguém conseguiu encontrar explicação lógica. E você, o que acha que foi? Número 35. Figura na beira da estrada. Durante um passeio noturno em Manchester, New Hampshire, uma mulher e uma amiga gravavam um vídeo enquanto conversavam sobre coisas do dia a dia. Nada parecia estranho, até que, ao reverem o vídeo, notaram algo ao fundo. Por um breve instante, uma figura escura, em forma humana, estava agachada ou curvada dentro dos arbustos perto da estrada. Ela permaneceu parada e depois desapareceu completamente. A cena foi rápida, mas marcante o suficiente para deixar quem viu sem palavras. Número 36. O último registro na escada. Em 2003, uma mulher desapareceu de seu prédio em Louisiana, nos Estados Unidos, e nunca mais foi encontrada. Anos depois, imagens de uma câmera interna daquele mesmo prédio começaram a circular. O vídeo mostra a mulher descendo a escada quando uma sombra escura aparece no andar de baixo. Ela para imediatamente, se vira e corre escada acima. A sombra a segue, mais rápido do que seria possível para um ser humano. Depois daquele momento, nunca mais foi vista. Muitos acreditam que essa gravação pode ter mostrado a verdadeira razão de seu desaparecimento. Número 37. Sombra na cozinha. Uma câmera doméstica gravou algo que rapidamente chamou a atenção de todos. Nas imagens, uma figura sombria, quase translúcida, desceu do teto e atravessou a cozinha lentamente. Tinha forma humana, mas não parecia sólida. Alguns acreditam que era um fantasma capturado no momento exato. Outros acham que parecia um efeito de camuflagem, revelado apenas por um jogo de luz. De qualquer forma, o que apareceu no vídeo claramente não deveria estar ali, e deixou muitos desconcertados. Número 38. O toque que ninguém deu.
Após uma funcionária relatar que sentiu algo passando por seu cabelo enquanto estava sozinha, a equipe de segurança decidiu revisar as gravações. O cômodo não tinha janelas nem ventilação, e mesmo assim, nas imagens, os fios de cabelo dela se levantam como se algo tivesse realmente tocado. O movimento era visível e natural. Ela garantiu que parecia um toque, não vento. Alguns disseram que poderia ser uma falha no vídeo, mas para ela, a câmera havia captado algo invisível bem ao lado dela. Número 39. Sombra sentada na sala de aula. Tarde da noite, um segurança escolar fazia uma ronda pelas salas quando algo chamou sua atenção. Pela janela de uma sala, viu uma figura escura sentada no fundo, imóvel. Ao entrar poucos segundos depois, não havia ninguém. A câmera confirmou tudo o que ele viu. E ele afirmou que não era a primeira vez que ouvia sons ou notava objetos fora do lugar durante os turnos noturnos. Para muitos, a câmera registrou algo que já estava observando, mesmo após todos irem embora. Número 40. Cadeira de barbeiro que gira sozinha. Depois do expediente, um funcionário de uma barbearia estava limpando quando algo estranho aconteceu. Uma das cadeiras de barbeiro, pesada e difícil de mover, começou a girar sozinha. O movimento era suave, contínuo, sem trancos. Outros funcionários e clientes ainda presentes se aproximaram, atônitos. Ninguém havia tocado na cadeira, e nada ao redor estava em movimento. Ao revisar o vídeo, todos concordaram. Aquilo não parecia mecânico nem acidental. Número 41. A criatura até o joelho. Um segurança revisava imagens da loja em busca de um suspeito de furto. Mas o que encontrou foi algo muito diferente. Atrás da perna do ladrão, surgiu rapidamente uma pequena figura, com altura até o joelho, que desapareceu no quadro seguinte. A câmera capturou claramente o momento antes do sumiço. Alguns acreditam que essa criatura estava seguindo o homem, talvez influenciando seus atos. Outros disseram que parecia um duende, figura comum no folclore. Independentemente da explicação, todos concordaram. Aquilo não deveria estar ali. Número 42. A cliente invisível de Kuala Lumpur. No dia 21 de novembro de 2025, em Kuala Lumpur, na Malásia, uma atendente organizava produtos na loja, por volta da 1 da tarde. De repente, a porta da frente se abriu sozinha. Ela se virou na hora, cumprimentou quem achava que tinha entrado e começou a apresentar os produtos, apontando prateleiras e explicando preços. Falou por vários minutos como se alguém estivesse diante dela. Seus colegas perceberam que ela falava com o nada e correram até ela. Ao mostrar a gravação da câmera, ficou claro: ninguém entrou. Para ela, foi um choque total. E agora? Qual dessas histórias foi a mais arrepiante para você? Comenta aí embaixo. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!